Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o conteúdo de vozes verbais. Eu sou a professora Marcela, espero que ao final desse vídeo você compreenda os conceitos de voz reflexiva, reflexiva recíproca, dentro de voz passiva, a analítica e a sintética. No vídeo anterior de vozes verbais, nós trabalhamos com voz ativa e passiva e a transformação de voz ativa em passiva. Apenas para relembrar, nós temos aqui a voz passiva, que tem como sujeito terrenos, tem aqui a presença da locução verbal, formada, portanto, pelo verbo ser mais um particípio passado. Eu tenho a presença do agente da voz passiva, que é aquele responsável por fazer a ação verbal quando existe a presença de um sujeito que não é agente, que é o que caracteriza a voz passiva, sujeito paciente. No vídeo anterior, a gente viu que essa frase foi formada pela transformação da voz ativa, que era: meus vizinhos vendem terrenos. Então, se manteve aqui o tempo verbal no presente e o sujeito da frase anterior se tornou o agente. A presença dessa locução verbal é uma característica de uma voz passiva chamada voz passiva analítica, sendo, portanto, o termo analítica associado à presença dessa locução verbal. Não há relação direta com a presença do agente da passiva, não pode confundir isso, até porque o agente da passiva pode ser excluído. Eu posso dizer essa frase e escrever como: terrenos são vendidos. Nem sempre nós sabemos quem é o autor de alguma ação. Se eu digo carros foram roubados, nós não necessariamente sabemos por quem. Então, nessa frase aqui, sem o agente da passiva, eu mantenho uma voz passiva analítica. A transformação de terrenos são vendidos pode ocorrer para vendem-se terrenos. É uma frase que a gente vê muito por aí e ela, inclusive, aparece como gramaticalmente errada, né? A gente costuma ver como vende-se terrenos. Por que está errado? Porque olha aqui o sujeito da frase. O sujeito da frase, portanto, é terrenos, porque na frase anterior o sujeito também era terrenos. Como gramática e semanticamente essas frases são iguais, eu tenho que, portanto, terrenos é o sujeito. E como a gente sabe, pela regra de sujeito, que ele faz a concordância verbal, esse verbo tem que aparecer no plural. Mantém-se aqui, portanto, uma voz passiva, só que diferente da anterior, aqui eu tenho um verbo seguido de se, e isso vai fazer o que a gente chama de voz passiva sintética. Diferente, portanto, da analítica, que vai ter a locução verbal, a voz passiva sintética é essa formada por verbo mais pronome se. Veja, portanto, que não há relação com o agente da passiva. Uma outra voz verbal é a reflexiva. Então, apenas para a gente lembrar, a ativa, sujeito faz a ação. A passiva, sujeito paciente, sofre a ação. Quando a gente faz a análise dessa frase e localiza como sujeito a menina, né, um sujeito simples, relembrando, tem apenas um núcleo, a gente consegue perceber que o sujeito menina, cortou-se com a faca, faz a ação de se cortar e ao mesmo tempo recebe a ação de se cortar. Portanto, aparece um reflexo. É então a voz reflexiva. Esse ser da voz reflexiva, ele tem como sinônimo a expressão a si mesma, nesse caso, já que o sujeito é feminino, né? Então, a menina cortou a si mesma. Ela fez, ela recebeu. Então,
Então, o sujeito sofre e pratica a ação simultaneamente. Por isso, é a chamada voz reflexiva. Pode olhar para essa frase e ver que vai ter uma similaridade aqui com esse ser. Eles se abraçaram fortemente na despedida. Esse sujeito, eles, que também é simples, também faz e também sofre essa ação, sofre e pratica. Só que a gente percebe que existe, além de um reflexo, uma ideia de reciprocidade. Um abraça ao outro, e é o que vai significar esse ser, um ao outro. Quando for esse caso, vai se tratar de uma voz reflexiva recíproca, porque, além do reflexo, como ocorre na frase anterior, há também a ideia de reciprocidade. Então, essas são as vozes verbais. Relembrando, a voz ativa, o sujeito faz a ação, ele é agente. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ele sofre a ação. Na voz reflexiva, o sujeito sofre e pratica, ele faz a ação a si mesmo. E na voz reflexiva recíproca, o sujeito, que no geral é plural ou um sujeito composto, faz e sofre, mas dá a ideia de reciprocidade, portanto, um ao outro. Essas são as vozes verbais. Até o próximo!